Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui mais essa quinta-feira para a gente continuar falando sobre o nosso tema do mês de julho, que é salvação. Né? Hoje a gente vai compreender um pouquinho mais, né, biblicamente, os lados e as etapas que a salvação tem. Porque assim, a gente compreende, né, de uma forma geral, que Deus ele oferece livremente a oportunidade de vida eterna, mas, né, é muito difícil às vezes a gente enxergar esse processo inteiro para receber a vida eterna. Então, nessa noite, aqui nessa quinta-feira, nós falaremos um pouquinho mais sobre isso, para que, ilustrando por etapa, a gente consiga entender um pouco mais sobre esse processo, né, sobre a salvação em si. Deus apresenta na Bíblia vários aspectos de salvação, da salvação. E cada um tem uma ênfase exclusiva. Então, hoje a gente vai examinar 3 aspectos da salvação. Tá? A salvação como um todo, ela é descrita na Bíblia, né, como um caminho, como uma estrada através da vida que o cristão, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele tem que seguir para ter uma comunhão eterna com Deus no céu. E isso a gente pode ver na passagem do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: "E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem." E também no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, que diz assim: "Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." E também no livro de Atos, né, capítulo 16, versículo 17, diz assim: "Esta seguindo a Paulo", né, que é uma passagem, "e a nós clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo." E também no livro de Atos, capítulo 9, versículo 2, que diz assim: "E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém." E também no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 20, que diz assim: "Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne." E essa estrada, né, esse caminho de salvação, é um caminho que ele tem que ser seguido do início ao fim, ele tem que ser percorrido até o final. E dessa forma, a gente consegue entender a salvação como um caminho realmente, né? Uma estrada realmente que a gente tem que seguir ao longo da nossa vida, buscando ela. Só que dessa forma a gente consegue separar esse caminho de salvação em 2 lados e em 3 etapas. Então, o único caminho, relembrando, o único caminho da salvação, o único caminho para o Pai é através do Senhor Jesus Cristo. Isso é indiscutível. Apenas através do Senhor Jesus Cristo é que podemos realmente ser salvos. E no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz isso, que nós falamos no vídeo passado, mas eu vou relembrar um pouquinho nesse aqui também. Que em nenhum outro, diz assim a palavra do Senhor, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E a salvação, ela é concedida através da graça de Deus e manifesta em Jesus, como está no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 24, que diz assim: "Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus." A salvação, ela é baseada na morte do Senhor Jesus, como nós vimos em todos esses vídeos até aqui, né? No livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 25, tem uma passagem que fala sobre isso, que diz exatamente assim: "Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus." E está ainda no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, dá mais uma continuidade de explicação dizendo assim: "Mas Deus prova o seu amor para conosco
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E também na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E também na contínua intercessão do Senhor pelos salvos, como está no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, que diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Compreendendo tudo isso, todas essas leituras de versículo, nós podemos, conceituando salvação, nós podemos realmente entender que existem dois lados da salvação. A salvação, ela é recebida de graça. Mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos ela de graça, gratuitamente, como está no livro de Romanos, no capítulo 3, nos versículos 22, 24, 25 e 28. Que diz assim: isto é, pela justiça, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, como limos. Mas concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. De um lado, a salvação, ela é resultado da graça de Deus, ela é dada gratuitamente pelo Senhor, como está no livro de João, capítulo 1, versículo 16, que diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. Mas, de um outro lado, a salvação, ela é resposta humana da fé, como está no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31, que diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. No livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 17, também está detalhado e escrito: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo, ele viverá pela fé. Considerando também, acerca desses dois lados, que a salvação, ela possui 3 etapas. E a primeira dessas etapas de salvação é a etapa passada, ou seja, é a nossa experiência pessoal, na qual nós recebemos o perdão dos nossos pecados, ou seja, a nossa conversão. No livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 43, diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E também no livro de Romanos, no capítulo 4, versículos 6 a 8, que diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. E nós passamos nessa situação, na etapa passada, nós passamos assim da morte espiritual para a vida espiritual, como está também detalhado no livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 14, que diz assim: nós sabemos o que passamos, da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seus irmãos, permanece na morte. Saímos, dessa forma, daquele poder do pecado para o poder do Senhor, como está detalhado lá no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 17 a 23. Nós saímos sim do domínio de Satanás para o domínio de Deus, como está no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, que diz assim: para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A salvação nos dá, como nós vimos e revimos, nesses versículos, uma oportunidade de um relacionamento pessoal
íntimo com Deus, como está no livro de João, capítulo 1, versículo 12, e também nos livra da condenação do pecado, como está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A segunda etapa que nós temos de salvação, ela é o presente, ela é o tempo presente, né? Que é o tempo onde nós somos livrados do hábito e do domínio do pecado. E é o tempo que nós somos cheios, né? Preenchidos do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que na etapa presente do cristão que está buscando, né? Que aceitou Jesus, está no caminho da salvação, é um tempo que compreende um privilégio desse relacionamento pessoal com Deus como Pai, né? E como o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, como está na oração dominical no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, que o Senhor fala assim: portanto vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E também no livro de João, no capítulo 14, versículo 18 a 23, que pode ser lido posteriormente. Nós também somos chamados para nos considerarmos mortos para o pecado, que está no livro de Romanos, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 14. E também para nos submetermos ao Espírito Santo e à palavra de Deus, como está no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo de 1 a 16. E também no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 15 e 16. E além desse convite de nós sermos cheios e preenchidos do Espírito Santo de Deus, mas também de nós permanecermos cheios dele, como está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 33 a 39, e também no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 18. Existe no tempo presente também uma exigência de que nós, que cremos no Senhor Jesus, nós estejamos separados do pecado, como está no livro de Romanos, também no capítulo 6, nos versículos de 1 a 14. E da presente geração perversa e da perversidade dessa geração, como está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 40, e no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: por isso eu saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E nós somos também chamados para travar uma batalha constante em prol do reino de Deus contra Satanás e suas hostes demoníacas, como está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E a terceira etapa da salvação, ela é a etapa do porvir. Ela é a etapa futura, que está no livro de Romanos, no capítulo 13, versículos de 11 e 12, que diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 8 a 10, que também diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E também no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo.
E esse tempo futuro, ele compreende o nosso livramento, o livramento daquele que crê no Senhor Jesus, da ira vindoura de Deus sobre esse mundo, que está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, descrito da seguinte forma: Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E também no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Também compreende a nossa participação da glória divina, como está no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 29, que diz assim: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E também no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz assim: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também compreende, né, essa terceira etapa da salvação, que é a etapa do futuro, compreende o recebimento de quem crê no Senhor Jesus Cristo de um corpo ressurreto e transformado, né, como está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 49 a 53. Também compreende o recebimento de galardões. O que são galardões? São como se fossem prêmios, recompensas, né, que receberemos permanecendo no Senhor e fiel, como vencedores fiéis, como está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa etapa futura de salvação é o alvo que todos nós que somos cristãos, que cremos no Senhor Jesus, que cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que cremos que Ele morreu por nós na cruz, nós nos esforçamos para alcançar. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 8 a 14, fala um pouco sobre isso, e também no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27, que diz assim: Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, né? Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, eu subjugo o meu corpo, eu o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A comparação com um atleta que abre mão em busca de algo que é uma coisa desse mundo, é um prêmio que perece, que pode perder valor. Mas essa comparação, essa metáfora, né? Essa metáfora em relação a corrermos em relação à nossa salvação, que não tem prazo, não é perecível, antes ela é eterna. E que nos subjugando, reduzindo nosso corpo à servidão, nessa busca, nos doutrinando, nós permanecemos assim, conforme a vontade do Senhor. E não somos assim, não podemos assim ser recriminados ou ser julgados, não fazer aquilo que pregamos. É uma palavra muito boa e muito interessante essa do livro de Coríntios, né? No 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Toda essa advertência que existe na palavra de Deus, toda a disciplina e todo o castigo, né? Tanto o castigo e a disciplina que houver nesse tempo presente da vida que nós vivemos no tempo de hoje, neste mundo, ele tem como propósito que nós possamos nos prevenir. É uma prevenção para que a gente realmente não perca aquilo que nós temos em vista, que é a salvação e que é a vida eterna com o Senhor nessa etapa futura de salvação, né? O livro de 1 Coríntios, capítulo 5, 1 a 13,
eu deixo para sua consideração, os versículos de 1 a 13, para sua consideração e posterior leitura, e também o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 11, versículo 5 a 11 do capítulo 1 do livro de 1 Pedro, 2 Pedro, e em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 a 16, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. E no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, que diz também: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Falar sobre salvação é muito mais do que falar sobre o amor do Senhor por nós, é muito mais do que falar sobre todas as regras, doutrinas, estatutos e mandamentos que a Bíblia apresenta para todo aquele que crê no Senhor Jesus. É muito mais do que falar sobre céu e inferno, né? Na verdade, falar sobre salvação é demonstrar e provar através da palavra de Deus, que o que está escrito e determinado vai se cumprir, e se cumprirá no tempo oportuno, mas que a beleza da vida, né, se relacionando intimamente com Deus, é a caminhada com Ele, é a caminhada, é a persistência e é a confiança nele. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado, o inimigo foi vencido, né? Mas a nós que cremos, nos cabe falar a todos sobre essa palavra da verdade, falar a todos a permanecer no Senhor Jesus até que Ele retorne e venha nos buscar. E nós também permanecermos no Senhor Jesus, né, resistindo, buscando, confiando até que Ele venha nos buscar. Eu espero que essa palavra nessa quinta-feira ela tenha sido uma bênção para você. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui e espero em Deus, se assim o Senhor permitir, que nos vemos na próxima quinta-feira com uma mensagem super especial, encerrando o mês com o tema salvação. Deus abençoe.